Oizinho, gente, tudo bem? Mais um sábado aqui em Filosofando com Rainha do Sul em @grau, o novo paradigma. Deixa eu dar uma olhadinha. Acabei de entrar online, olha lá, dedinho pra cima, vamos que vamos. Avançando, né? E para o futuro. Bom, deixa eu dar uma organizadinha aqui, para variar, né? Vamos então dar uma organizada, começar a chamar o pessoal. Eu vou entrar aqui. Reclamaram, né, que demorou muito a última live, esse introdutório. Então eu vou procurar ser bem rápida. Oizinho para quem chegou. Quem chegou, gente, por favor, ajuda, compartilhe a página. Isso já é uma forma de apoio para que a gente esteja aqui todos os dias, né? Na verdade, todos os sábados. E quem sabe logo mais eu tô pensando em fazer mais uma live durante a semana e começar a concluir aí 2 lives por semana e tudo mais, né? O nosso último vídeo, a gente alcançou mais de 700 engajamentos, 2 horas, né, falando sobre o tema, o método de Heidegger, e o que a gente vai continuar hoje e trazendo bastante coisa nova lá. Entrei aqui, deixa eu entrar, eu tô achando que tá meio escuro, a voz, peraí, deixa eu tirar a voz. Tô achando que tá meio escuro hoje essa luz, mas paciência. Bom, deixa eu pegar aqui então, já jogar lá pra minha página. Então não vou demorar muito, deixa eu fazer uma divulgar. Eu preciso divulgar para alguns grupos, né? Então me ajuda quem tá aí, quem já chegou a divulgar para esses grupos também, ou na sua página e tudo mais. Deixa eu colocar aqui. Hoje falaremos Heidegger e o problema do Eversio, a destruição cartesiana da coisa em si. Vou colocar assim, tá? Heidegger e o problema do Eversio, a destruição cartesiana da coisa em si. Hoje tem bastante coisa legal para a área, tá? E junto com a cartesiana, filosofia teorética, olha lá que chique. Tô publicando então agora aqui na minha página. Antônio Frazão, muito obrigado. Ele curtiu daqui a pouco, né? Já tô aqui na minha página, no meu perfil. E do meu perfil, então, eu vou divulgar para alguns grupos. Deixa eu compartilhar. E rapidinho, né? Claudecir, muito obrigado. Seja bem-vindo. Também curtiu daqui a pouco. Mas já estamos online e ao vivo, tá? Deixa eu aqui, vamos compartilhar. Vamos lá, compartilhar agora, compartilhar para um grupo, vou compartilhar num grupo, obrigadinha, oizinho para quem chegou, seja bem-vindo, ajuda gente, compartilha, porque vocês já, compartilhando, vocês já são apoiadores, tá? Tô compartilhando para o grupo Filosofando. Vou trazer, eu não lembro o nome, me perdoe, tá? Mas está marcado já aqui. Eu vou trazer uma observação sobre Kant, complementar essa observação para um post que eu vi lá, né? E houve um debate bem rápido, bem prático, e eu vou trazendo para colaborar. Oi, Juliano Santos, muito obrigado, seja bem-vindo. Ajuda a compartilhar, gente. Compartilhando, vocês colaboram com a página, colaboram com o trabalho que é para vocês, tá? O nosso site oficial é o novoparadigma.online. Deixa eu entrar aqui em mais um grupo. Já compartilhei um, deixa eu compartilhar para alguns grupos e rápido, porque houve, algumas pessoas reclamaram que houve um introdutório, a última live muito ampla, e realmente foi 20 minutos de introdutório, né? Não tem lógica. Aqui. Estou compartilhando para Filosofia, História, Ciência e Tecnologia, que na live passada teve um bom engajamento, né, sobre o tema aí. Deixa eu compartilhar para mais um. Lembrando, gente, que eu estou precisando de matemas para melhorar. Hoje eu vou trazer de novo essas fórmulas para melhorar aquilo que eu quero colocar na obra. De qualquer forma, eu vou deixar na obra, já vou falar da obra sobre Heidegger, que eu vou estar deixando na Amazon. Eu vou deixar como tá. De qualquer forma, abre, né, para debates, entende? Se a minha fórmula não tiver correta, e que não tá mesmo, eu sei que precisa melhorar na área da matema, hoje eu vou falar da matemática universal e da matemática, que foi defendida aí por Husserl. Eu não sei se eu vou conseguir falar Husserl direito, mas
É importante também. Eu estou falando da matemática universal. Eu preciso de uma tema para melhorar essa matemática universal da Regulae Generalis, tá? Que hoje eu também vou trazer como observação dessa res corpórea e da sua resistência, tá? Que vocês estão aqui tendo, graças a Deus, essa possibilidade de estar conhecendo. E que envolve as defesas de Descartes, tá? Mais um grupo. Eu estou compartilhando para vários grupos de filosofia, mas eu vou compartilhar também para Rosa Cruz, porque quando eu pretendo trazer um almanaque em breve, aí não sei como é que eu vou fazer, e esse almanaque, quem vai se envolver com alegorias, né, simbologias e hermética vai ter que cair aqui para filosofia teorética. Porque a hermética todinha tem que ser reorganizada também, tá, gente? Vamos lá, deixa eu para mais um grupo. Simone, obrigada. Minha irmãzinha, minha irmãzinha mesmo. Eu tive 2 mães quando eu fui pequenininha, olha que coisa. Deixa eu compartilhar para mais um grupo. Karine, obrigado. Olha lá, o pessoal tá curtindo minha foto. Espero que estejam aqui no vídeo também. Para mais um grupo, peraí. Já tá acabando, tá, gente? Ó, hoje tá vendo que eu tô indo bem rapidinho. Filosofia prática, olha que nome interessante. Agora o Rosa Cruz Maçonaria, eu vou compartilhar para esses 2 grupos. E vou tentar ver se eu... Depois, durante a semana, eu compartilho para os outros. E para matemática. Eu preciso de um matema, gente. Cadê esse matemático? Vem cá, vem falar comigo em inbox, por favor, ou matemática, né? Ou a mulher que trabalha com matemática, não tem problema, pode ser homem, pode ser mulher. Eu preciso tá debatendo essa matemática universalis dentro dessa obra e tá melhorando essa condição aí. Então, estou procurando esse matemático. Vamos lá, mais um grupo. Agora eu falo Rosa Cruz, mais um grupo e eu já vou entrar então no tema. Tá? E mais um grupo aqui. Peraí. Obrigada pela paciência. Juliano Santos, tudo bom? Boa noite. Fiquei sem minhas respostas da semana passada. Juliano, eu li você. Eu vou falar rapidinho aqui. Talvez futuramente eu vou ter mais uma câmera, graças a Deus, e eu vou conseguir trabalhar com Instagram e com Facebook. E talvez indo para o Instagram, eu abra a possibilidade de debates online, ligando direto do Instagram para a pessoa, tá? Mas eu vi as coisas que você colocou e eu coloquei lá uma sugestão para que você assista as lives desde o primeiro momento, para que haja realmente um debate mais amplo, tá? O que eu percebi ali é que você tá, não é que você se empolgou um pouco e acabou pulando, saltando realmente tudo que está sendo debatido aqui, entende? Na verdade, você tem que ir para as primeiras lives, e das primeiras lives, me perdoe, tá? Mas das primeiras lives até agora, até aqui, aí sim questionar, tá? Porque na verdade o seu conteúdo não está adequado ao que está sendo debatido, entende? Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer. Então não tem como responder. Por isso que eu não tenho, senão vai ser debate, perda de tempo, assim, sabe? Tipo aqueles debates que vão só consumir energia e não vão chegar a lugar nenhum. Então eu sugiro a você, dentro do tema, que você vá de novo, assista todas as aulas e reformule a sua pergunta, tá? E aí eu respondo, ok? Vamos lá então. Mas muito obrigado pela participação. Lembrando, gente, que quando eu tiver minha outra câmera, eu pretendo no final da live levar a minha live para o Instagram e lá selecionar 1 ou 2 pessoas para um debate filosófico rápido dentro do tema, para quem está acompanhando, e começar a ampliar mais esse campo, tá? Ufa! Vamos lá, deixa eu entrar agora aqui. Já divulguei para alguns grupos. Deixa eu tirar a voz. Pronto, tirei a voz. Agora deixa eu entrar aqui. Não saiu a voz, peraí. Vai. Peraí.
Carlos Guimarães, Juliano Santos, muito obrigado, gente. Por favor, compartilhem a live. Isso colabora, isso apoia a live, porque isso tudo é uma forma de conseguir manter esse material cada vez mais aqui para vocês e melhorando, né, essa condição do entendimento daquilo que foi oculto aos nossos olhos e mundialmente. Olha que coisa! E uma vez entendendo isso, a gente então começa uma verdadeira reforma, tá? Uma verdadeira batalha, ok? E para o futuro, com dignidade, né? Melhorando vários setores aí, tanto da área da ciência como da área dos caminhos espirituais, tá bom, gente? Todos nós entendemos que nós estamos vivendo, sim, um apocalipse, né? De conceitos, nesse momento histórico, nessa nossa atualidade, em várias frentes aí sociopolítico-econômicas, e a gente tem que, então, para quem realmente quer, pelo menos, fazer alguma coisa, né? A gente tem que ter pelo menos o mínimo, né, de materiais concisos para isso, tá? Obrigada, Carlos. Então, vamos lá. Então, e é isso que eu pretendo trazer aqui em Filosofando com Rainha do Sul, junto com o santo grau da ciência e da espiritualidade que foi oculto. Olha que coisa. Então, o link, antes de iniciarmos, e eu vou estar divulgando mais de 2 vezes, eu vou estar aqui lançando para vocês o link do curso Euclides. Olha que legal! O nosso curso Euclides já está liberado. Quem quiser acessar o que é o curso Euclides da proposição 1 a 6, gente? Ele vai acompanhar o tema de hoje, tá? Eu vou até falar hoje sobre a proposição 1 de Euclides, rapidamente, e como ela é utilizada nessa matemática universalis que faz parte da tal regulae generalis, olha só, em latim, né? Que são as regras gerais dessa matemática universal, ao qual Descartes, conforme uma tese que eu vou estar apresentando hoje, da USP, tá? Ao qual Descartes defendia que bastava você ter a regulae generalis, que você não precisava de absolutamente mais nada, e é uma verdade. Porque a regulae generalis, essas regras gerais, elas nada mais nada menos estão na res corpórea, que traz para nós a percepção da resistência. E dentro dessa res corpórea, que traz a percepção da resistência, nós temos essa resistência relacionada a um pulso, tá? A um pulso perceptivo, por isso que Descartes falava muito da perceptio, tá? Há um pulso perceptivo que eu classifico em todas as minhas obras. Essas são algumas das minhas obras, tá? Ó que bonitinho. Eu tenho muito mais obras, tá? Então, que eu classifico como sendo, na Amazon.com.br, que eu classifico como sendo taxonomia sistêmica, tá? Por exemplo, ai, desculpa, que tá coçando aqui. A taxonomia classificatória dada por Aristóteles, ela não está incorreta, mas ela se torna incorreta e corrompe a percepção e a interpretação quando se corta dela, se tira dela do módulo a taxonomia sistêmica. A mesma coisa seria se eu trouxesse a vocês a perceptio da taxonomia sistêmica e não explicasse a taxonomia classificatória, tá? Então, esse é o problema da relatividade geral, tá? Esse é o problema da tradição positiva de historicidade e história factual ao qual a gente vem debatendo, tá bom? Então, o curso de Euclides, nessa condição e para os matemas, para quem se interessa ao tema, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a percepção dessa taxonomia sistêmica. Por sinal, vocês vão entender dentro desse curso como que é representado através... Obrigada, Juliano. Como que é representado através da proposição 1 de elementos de Euclides, o Einstein-Roses, que já era conhecido na antiguidade. Não foi uma descoberta de agora, mas ele foi compreendido dentro dessa res corpórea, que é melhorada no seu entendimento de pulso por taxonomia sistêmica, tá? Que é a tal resistência, dentro da proposição 1 de Euclides. Então vão lá, adquiram esse curso, ele só tá R$35, gente. É uma taxinha simbólica para colaborar com o novo paradigma.online, tá? E o nosso material, ok? São 15 aulas, mais ou menos, eu acho que 20 horas, um pouco mais de 20 horas aulas, e vocês vão ter todas essas aulas na duração de 60 dias ali,
para estar analisando e vão poder falar comigo e tudo mais, tá? Então vale a pena obter esse curso, tá bom? Os livros, além disso, ó, os links, eu vou passar os links das obras relacionados, tá? As obras relacionadas a tudo que nós estamos debatendo, que eu uso e que eu estou usando também nessa minha obra sobre Heidegger, tá? É a Paideia de Werner Jaeger e Aristóteles de Giovanni Hilli, tá bom? Sobre a tábua metafísica de Aristóteles, que é importante entender isso daí. Giovanni Hilli é o melhor. Giovanni Hilli conhecia o Santo Grau, tá bom? Ele conhecia, por sinal, nessa obra dele, de Aristóteles, essa obra que eu tenho é Platão e Aristóteles, são duas obras numa só. O segundo livro que tá aqui é a obra de Aristóteles, vocês não encontram gratuito. Algumas obras, vocês têm o Novo Paradigma.online em produtos grátis, vocês têm obras de Hilli, de Giovanni Hilli gratuito, tá? Mas essa aqui, Aristóteles, infelizmente eu não encontrei gratuita. Tá aqui, ó. Abri até na página, ó. A Metafísica de Aristóteles, eu indico, é vendido na Travessa, eu tenho uma... como é que se diz? Eu tenho uma afiliação com a Travessa e também com a Amazon, então os links estão aí, caso vocês se interessem, e Paideia de Werner Jaeger, tá? Que é super importante. O Werner Jaeger, ele é um historiador que aqui logo, isso daqui vai estar na minha obra sobre Hilli, logo nas primeiras páginas aqui, gente, ele traz um problema muito importante de perceptiva, né, e crítica sobre o problema aí da nossa mesa mundial mesmo, da ciência com base do problema da historicidade e história factual positiva. E tá aqui, ó, na página 20 de Paideia, Werner Jaeger, ele fala assim, pois bem, quando a nossa cultura toda, tá, que é mundial, abalada por uma experiência histórica monstruosa, que é o que eu vos estou provando e o que nós estamos vivendo, se vê forçada a um novo exame dos seus próprios fundamentos, os fundamentos aí de Descartes. Olha que coisa linda, gente. Eu sou apaixonada por Werner Jaeger. 1000 páginas, eu li até aqui, tá? E eu preciso reler mais esse cara aqui. Eu li até aqui e eu vou ler muito mais ainda dele, tá bom? Então é disso que a gente está debatendo, desses fundamentos, desse problema cultural monstruoso, histórico, né? Do problema da historicidade factual e história factual e historicidade positiva. E essa monstruosidade, onde tá, gente? Aonde tá? Tá em Heidegger. No problema do Evércio. No problema daquilo que deveria ser uma pronação, que eu vou explicar, vocês vão se apaixonar hoje com essa observação, porque Evércio tem duas condições de perceptiva na sua análise e destruição da coisa. Ai, vocês vão amar quando eu entrar nesse debate, tá? Quem deu risada? É verdade, o Evércio tem duas condições de perceptiva nela mesmo, tá? Porque é a resistência da coisa. Ao mesmo tempo que ocorre a pronação, por assim dizer, esse movimento que eu vou estar explicando melhor, tá? Que eu tô fazendo um resumão, assim, a gente tem a destruição, quando ocorre, que eu vou delimitar como sendo uma dobra na resistência da res corpórea da coisa e que está explicada no curso de Euclides das proposições 1 a 6 da coisa em si, tá? Quando ocorre, porque a gente tem, na verdade a gente tem perceptivas de Evércio, tá? A gente tem a Evércio da cartesiana de Descartes, que a gente vai detalhar hoje, que é essa destruição daquilo que foi criado como perceptiva da historicidade, história factual positiva, tá? Delimitada e que Heidegger se utiliza para garantir o seu método. Aí a gente tem a Evércio da coisa em si, que está na resistência da res corpórea e que é um movimento matema entre osteoclastos e osteoblastos modulando o osso, que eu vou explicar, é uma forma estoica de explicação, vocês vão estar entendendo. E aí a gente tem uma outra Evércio, que é a Evércio... Não posso me distrair, gente. A gente tem essa Evércio e a outra Evércio...
Ai, agora esqueci. Então, mas são essas reversos aí. Eu não posso pensar em 3 coisas ao mesmo tempo, porque senão eu saio. Aqui eu tô fazendo ao vivo, gente. Eu não tô fazendo decorado. Então, a coisa, né, eu tenho que ficar centrada, tá? Então, eu pediria, por favor. Obrigada, Tony, pelo papo bom, mas eu pediria, por favor, para evitar comentários fora de contexto, tá? Obrigada. Vamos lá, então, gente. Na verdade, a gente tem 3 reversos e eu vou estar explicando mais lá pra frente, tá bom? Vamos lá, então. As minhas obras relacionadas com o tema tá aqui e eu vou estar mostrando para vocês então o link, que é Nietzsche, o Anticristo que acorrenta, A Razão, Senso e Espírito, parte 1, 2 e 3, a parte 3 logo tá na mão, e o Futuro Social de Heidegger, que logo também estará sendo lançada na Amazon.com.br. O link tá aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tem outras obras minhas nesse link, fiquem à vontade, tá? Robson, muito obrigada, espero que você esteja aqui com a gente aqui na live, tá? Bom, vamos lá então. Então, dados os links, do que nós já falamos, gente, das aulas desde o começo até agora, além de apresentar a res corpórea, a resistência e tal, tá? A gente está falando sobre o problema de Heidegger, tá? Aceito na ciência como ontologia, fato, né? Já foi provado que ele não é ontológico, essa que é a grande verdade. Ele acaba criando um evércio sobre a própria ontologia. Olha que paradóxico, né? Uma destruição, né? Ele inverte o sistema cartesiano pela resistência na cartesiana, implodindo o ser para si, né? Deixando do ser expansionista, né? O que eu chamo de homem vitruviano, e nesse movimento ele acaba destruindo a própria percepção da verdadeira ontologia da coisa, ok? Por isso que na pronação a gente tem 2 movimentos sobre si, que é o que eu vou estar explicando, que é uma percepção resistência da res corpórea, que é o signo arqueológico. A res corpórea é a taça, é a resplandecente estrela da manhã alegórica, é a roda da vida, é o santo grau da ciência, não entende? É a que possui a que possui as regras gerais, que é a... Qual que é o nome? É Generale... ai, que droga, esqueci o nome, peraí. Tem o nome em latim, achei tão bonitinho o nome em latim. Não sei o que, Generalis. Se alguém lembrar, me corrija. Bom, então o que a gente falou até agora? Do método, a gente falou sobre a classificação da presença, o fenomenal de Heidegger, o alcance desse supremo fenomenal em si mesmo, a promessa ao qual define uma liberação de horizonte finalmente para uma interpretação do sentido de ser, né? Porque Heidegger promete que você vai encontrar na forma, na delimitação de mesa ontológica dele, um fenomenal. Ele promete que você vai encontrar a presença de si em si mesmo. Isso já é um grande erro ontológico, né? A partir do momento que ele delimita como regra uma instrumentalidade, 2 regras que ele delimita que eu acho que já são fatídicas da interpretação, que é da sua instrumentalidade, a regra da historicidade história factual positiva como lei, né? Negando Kant, Descartes, Hegel, etc. E ao mesmo tempo a negação doente, né? Criando agora na condição perceptiva doente um troço, o que a gente debateu na aula anterior, gente, no vídeo anterior, né? E aí, através dessa condição de estruturação de tábua, né, ontológica, mesa, né, por regras, instrumentalidade dentro do seu método, então o anunciamento deixa de ser ente. Ele quebra um pulso ontológico da coisa, da corda, tá? E ele acaba fazendo uma coisa muito incrível no método dele, que é uma junção aristotélica e parmênica da coisa, formando agora um tipo de ser social, tá? Tudo isso vai estar mais detalhado nesse meu ensaio, nessa minha obra também, para quem quiser depois adquirir o e-book, gente, não vai custar, vai custar aí R$ 9,99 só, tá? O e-book pela Amazon. Então foi mais ou menos isso que a gente conseguiu entender até aqui, né? Então, né, com aquelas críticas de quem somos nós, quem sou eu agora, né?
esse ser existencial no tempo de Heidegger. Então a gente já tem um problema ontológico aí. Então aí nós debatemos a tarefa de uma destruição da ontologia na história, e que Heidegger, incrivelmente, ele vai fazer muito bem, né? Aí depois a gente debateu as regras da investigação que serão essenciais para a aplicabilidade, que foi na aula, no vídeo anterior, sobre o fenômeno, o local do logos e tudo mais, né? De uma forma bem geral, mas eu acredito que deu para entender bastante, tá? E agora, antes de entrar nos fundamentos e na preparação, tá? Que aí eu vou detalhar exatamente como que Heidegger determina essa sua nova ontologia, que não é ontologia para o ser homem, né? Através dos anunciamentos do ser em, ser junto e etc., ele delimitar uma forma de ser presente na sociedade. Antes de entrar nisso, que vai ser lá pro próximo sábado, então a gente vai debater o Evércio, tá? Algumas interpretações, continuar ainda o problema, eu vou estar apresentando esse grande problema, que é a primeira limpeza que a gente tem que fazer, que é o problema da historicidade, a história factual positiva, e que foi colocada aqui por Werner Jaeger como sendo um grande problema monstruoso, né? Quando a gente se tocar desse problema monstruoso, é a hora de começar a limpar a casa. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer aqui na página 20. Eu vou ler de novo, né? E dar como abertura desse introdutório, porque é importante. Pois bem, quando a nossa cultura toda quer dizer mundial, tá, gente? Abalada por uma experiência histórica monstruosa, se vê forçada a um novo exame dos seus próprios fundamentos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Porque tá tudo monstruoso, né? Por exemplo, crianças aí, o genérico, né? Esse problema do genérico, quem somos, aonde estamos, por que estamos, né? Então tá monstruoso. Midiaticamente a gente está vendo que realmente as coisas estão monstruosas, né? Então ela se vê forçada a um novo exame dos seus próprios fundamentos, que a gente está fazendo aqui. Propõe-se outra vez a investigação da antiguidade e o problema. Olha que graça! Heidegger trouxe essa condição dentro da obra dele, mas ele delimitou que ele solucionou a ontologia. Isso daí, gente, é um absurdo. Ninguém vai solucionar a ontologia. Quando realmente você entender a ontologia, essas regras gerais, né? Eu já vou pegar esse nome em latim, que agora me deu um branco, mas quando a gente entender essas regras gerais, essa matemática universal, a gente vai perceber que isso é infinito, não há como você resolver a máxima ontológica, mas dá para se compreender essa máxima, tá? De forma a ter em mãos uma outra estrutura mundial, e que não é essa estrutura monstruosa mundial de Heidegger, né? Que cria pessoas com problemas de solipsismo, fechadas em si, e que tem uma existência praticamente nihilista de vida, né? E sem saber, né? Que é o mais cruel. Isso dentro da própria ciência, tá? Esses detalhes vão estar tudo na minha obra lá. Propõe-se outra vez a investigação, Werner Jaeger, página 20, da antiguidade, o problema último e decisivo para o nosso destino. Último e decisivo para o nosso destino, da forma e do valor da educação clássica. Ele é um clássico, eu sou clássica modular, ele é um clássico, tá? Último, olha o que ele fala. Último, porque se nós deixarmos isso passar a partir de agora, a coisa vai ficar tão caótica. Isso se prova em Heidegger, gente. Que aí eu não sei realmente o que vai ser de uma humanidade, não sobra ninguém mesmo. Cientista louquinho existe, tá? Não é conspiração, não. Isso a gente tá provando aqui em Heidegger, tá? Então, olha que fofo, tá bom? O Werner Jaeger é um clássico, tá bom? Apaixonada por Werner Jaeger, tá? E deveria ser aí a relação de debate mesmo na área filosófica. Vamos lá, então. Então, antes, deixa eu apresentar, então, essa tese da USP. Me passaram uma tese da USP, tá? Eu leio algumas teses, certo? E é difícil eu ler uma tese até o final, ok? É bem difícil. Essa tese, por incrível que pareça, eu tô quase chegando no final. Na verdade, eu tô na metade dela, tá?
Essa tese está maravilhosa. Maravilhosa sim. E na questão de metodologia científica, ela está interessante. Eu não vou dizer que ela está maravilhosa, ela está interessante, tá? Não fosse o problema da historicidade e da história factual positiva dentro da mesa da ciência mundial. A culpa não é de quem escreve. Vou repetir. A culpa não é de quem escreve a tese, tá? E nem da mesa que coordenou quem escreve a tese. A tese, numa condição, no que concerne a metodologia científica, a tentativa dela, a sua estrutura de ABTN tá maravilhosa, até perto de outras teses que eu vi, desculpe, mas da Mackenzie, ela é da USP. Então você vê realmente um esforço muito sublime, belo, positivo, não é o sublime, belo, falseado, né? Dessa banca, do coordenador, da pessoa que está escrevendo essa tese, você vê realmente trabalho ali, limpo, bonito, entende? Esforço, você vê esforço, mas dentro da tese a gente tem um problema que não é de quem escreve, não é da banca, não é do X, não é do Y, o problema é da historicidade, história factual positiva, tá? Então a tese, na sua condição de defesas, ao qual ela busca nessas defesas compreender, né, Heidegger, Descartes e Russell, desculpa se eu não consegui falar direito, Russell, eu vou lá Russell, tá, por assim dizer. Quando ela busca compreender, ela incorre em vários erros interpretativos. Mas por quê? Não é culpa de quem escreve a tese. O nome da tese é O Caminho Cartesiano, a crítica de Heidegger à fenomenologia transcendental de Russell. Quer dizer que Heidegger está contra Russell. Só que o Celso Marquez Jr., antes de levantar essa crítica, tá? De Heidegger, que agora que eu tô entrando nessa crítica daqui a pouco, né? Eu li até a página 85. Ele então vai falar de Russell, vai falar de Descartes e ele vai trazer muitas terminologias de excelência, tá? Ele levanta muito fidedignamente Russell e Descartes. Mas em alguns momentos ali, e quando ele começa a entrar em Heidegger, é que a confusão começa. Tá? Mas não é culpa dele. Por quê? Porque ele não tem, agora lembrei, a regulae generalis na mão, a res corpórea, a resistência, e por isso que o Evércio acaba sendo favorável a Heidegger, o que não deveria, tá? De alguma forma. Eu não concluí ainda a leitura da tese, ainda falta ler 80 páginas, mas até onde fui, bastou para começar a entrar nesse debate. Então o problema não é da pessoa, não é da banca, não é... Por sinal, olha, é como eu disse, eu sou graduada, não sou analfabeta funcional. Eu tive introdução de metodologia científica. Sou praticamente autodidata, certo? Então a gente consegue apreciar e a gente sabe quando uma metodologia ela tá realmente, pelo menos no que concerne a ABNT, a sua estrutura, é de apaixonar aqui, sabe? Tá muito, muito bem feito. Então a gente consegue ver o material limpo, a gente tem essa perceptiva, certo? Na condição de metodologia também tá muito rica, tá muito boa, porque ele conseguiu, pelo menos para mim, ele me deu bastante material de Russell que eu ainda tinha dúvida entre Hume e Russell, sabe? Se Russell era um clássico, agora eu tenho certeza, Russell é um clássico modular, mas eu ainda sinto, não posso seguir a tese do Celso Marquez, entende? Eu preciso realmente seguir uma obra de Russell, mas ele conseguiu trazer muita coisa rica, então vale a pena ler a tese, mas existem algumas interpretações que eu vou colocar aqui como observação, tá? Que não é o problema do Celso Marquez Júnior na tese, e nem o problema da banca, lá da USP, da cadeira e tudo mais. O problema é da historicidade e da história factual positiva mundial já instituída. E por isso que Heidegger, ele declara isso em obra, Ser e o Tempo, ele declara e se aproveita disso como instrumentalidade para garantir o seu Evércio e o seu ser no tempo. O ser no tempo de Heidegger, que é o que a gente está aqui trazendo, tá? Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Quando eu era nova, eu acho que eu tinha lá para meus 20 e poucos anos, eu acho que eu fiquei 4 anos dentro dessa faculdade na biblioteca.
lendo e lendo e lendo e lendo. Eu ficava 8, 10 horas lá dentro, olha que coisa. Departamento de Filosofia, programa de pós-graduação em Filosofia, tá? Celso Marques Júnior, quem me mandou, muito obrigado, e parabéns, né? Mas é o que eu falo, tem algumas coisas que realmente não é culpa de quem escreve, tá? Mas é culpa realmente da mesa da ciência hoje mundial, tá bom? Bom, tá muito bonita a tese, como eu disse e tal, vamos então dar seguimento, tá? Então, falei quanto a BNT e quanto a metodologia. Então, vamos lá. Então, na página aqui, eu não marquei as páginas da tese, tá? Então, agora, o que eu vou trazer com base na tese, gente? Eu vou trazer alguns apontamentos da tese do Celso sobre essa condição da cartesiana, que envolve Descartes, Husserl e Heidegger, e apresentar o que a historicidade e história factual positiva cria na condição das defesas aqui, tá? E tá melhorando, então, alguns conceitos. Lembrando que ele traz vários conceitos em latim e a tese dele tá maravilhosa, porque além dele escrever em latim, ele traduz. Olha que legal! Aí fica bem legal, fica rica, adorei. Vou continuar lendo essa tese, aconselho vocês a lerem também. Então aqui, eu infelizmente não marquei as páginas, mas aqui ele fala, se é possível identificar a presença de uma aliança que as une, deve-se aprender a reconhecer que o material do qual ela é forjada não pode ser outro senão a Evérgio. É sempre em nome de uma inigualável purgação que ambas dão início às suas respectivas atividades reflexivas, né? É por isso que Husserl, ao adentrar os domínios filosóficos, o fará como outrora fizera Descartes. Mas é por isso também que cada passo desse caminho se realizará contra ele? Nunca! 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 Nunca Husserl foi contra Descartes. Quem está sendo contra Descartes e Husserl é Heidegger, tá? Tem uma parte na tese que quando Husserl relaciona essa condição cartesiana de forma anímica, né? Um outro debate que na verdade na condição clássica modular é essa relação que eu vou estar apresentando para vocês hoje aqui da res corpórea, que é a relação do espírito e do existencial ao mesmo tempo, no serem, no ser junto, que Heidegger reduz na percepção. Porque o serem e o ser junto de Heidegger, o que ele vem a ser? Ele vem a ser a água dentro do copo. Basta, entende? Mas ele não vem a ser o entendimento que eu sou corpo, alma e espírito ao mesmo tempo. Né? Ele não vem ser o entendimento que na pronação a gente tem algo aqui que realmente se vela na resistência, que não mais vai estar velados a vocês, tá? Como pulso. Ele entende que essa relação dupla da taxonomia sistêmica e classificatória ao mesmo tempo, porque tá junto, é metafísico. É metafísico, tá junto. Por exemplo, ó, para ficar mais claro, você não pode ficar no espaço que eu tô. De forma alguma. Mas eu, em alma e espírito, posso. Tá no mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá? O copo, a água dentro do copo. Que Heidegger resume a isso, mas não é. A explicação é muito mais ampla e que a gente vai ver hoje em Rousseau já reclamando isso lá na época da Revolução Francesa, entende? Tá? Então aqui a gente já tem um problema de interpretação, não é culpa de quem escreve, mas da historicidade da história factual positiva, delimitada e da relatividade geral, que é aristotélica, tá? Então, na verdade, Husserl e Descartes, eles falam a mesma língua, tão quanto Kant e Hegel, aonde eles acabam se interrelacionando. Entende? Se melhorando sempre. São clássicos modulares, tá? Quem cria a confusão é Heidegger, e é isso que eu vou estar demonstrando. Ok? Outra observação. Na verdade, para fazer justiça ao que lhe fora transmitido, ele deverá se regozijar da tese, tá?
com a demonstração de que a Evércio, de seu antecessor, sofre de uma evidente insuficiência. Ah, é isso mesmo, né? E que muitas de suas percepções claras e distintas ainda estão turvadas por obscurantismos fatídicos. O que Russell fez aqui? Conforme a tese de Celso, que ele até colocou um nome em alemão, que é Verhandler, eu não sei ler, tá? Né, tá de parabéns. A tese tá muito rica, tá, gente? Mas o que ele tá querendo dizer aqui? As mesmas defesas de Descartes. As mesmas condições dos problemas dos fundamentos, tá? Porque aonde que estão esses fundamentos? Numa historicidade e história factual positiva, que delimitou uma perceptiva, entende? Por exemplo, na condição da perceptiva sobre Euclides, ela definiu como perceptiva a história, a historicidade, a história factual positiva, de que o quinto axioma é mistério dentro da mesa da ciência, isso até 2011. Sendo que o quinto axioma, na condição angular dele, regressa para o ponto, que é o primeiro axioma. Então a gente cria uma curva do quinto para o primeiro. Até 2011, isso na área da matema e mundial era desconhecido. Tanto que se vocês buscarem no Google, vocês vão ver que teve que ser feito na área da matemática, teve que ser construído perceptivas não euclidianas para tentar solucionar certas coisas. Por isso que ninguém entende Newton. Newton pode ser como não pode ser. Então aqui começa, Oizinho, muito obrigado por quem chegou, aqui começa o nosso problema, tá? Veja que não é problema de quem escreve, nem da banca, nem da USP. Tá? Mas é um problema mundial de mesa já determinada, que não são por estes, mas, né, por uma outra condição, e que já vem, né, bem antes de Heidegger, da historicidade, história factual positiva, ao qual Heidegger delimita como ontologia e instrumentalidade como regra, tá? Nesse caso, Russell, ele tá falando a mesma defesa de Descartes, porque a gente precisa compreender esses fundamentos. Ele tá falando a mesma coisa, a mesma coisa. Olha como a interpretação empírica, por causa de um problema não demonstrativo, que é a res corpórea, cria dentro da mesa da ciência. Russell, Descartes e Werner Jaeger, quando ele fala da condição monstruosa e usa o termo aqui clássico, estão falando a mesma coisa, né? De forma e do valor da educação clássica. Resgatem a clássica, é o que ele diz, na história, pois quando a nossa cultura toda, abalada por uma experiência histórica monstruosa, e aonde está a monstruosidade? Em Heidegger, né? É monstruoso o que ele está fazendo na ciência. Se vê forçada a um novo exame dos seus próprios fundamentos, propõe-se outra vez a investigação da antiguidade e o problema último e decisivo para o nosso próprio destino, tá? Né, que é o futuro, da forma e do valor da educação clássica. Russell é clássico, Descartes é clássico, Werner Jaeger é clássico, né? Vocês vão ver em Russell hoje, né, que é isso que a gente vai estar debatendo hoje, dessa Evércio, vocês vão ver em Russell hoje, ele falando de problemas extremamente importantíssimos para a área da educação, né, nessa condição de Estado, tá? E que envolve o problema dessas interpretações, tá? Que destruindo, né, essas interpretações, que a pessoa perdendo essa perceptiva, se cria mesmo essa monstruosidade, tá? Então, continuando a tese do Celso Marques, que eu vou repetir, gente, ela tá riquíssima, tanto que eu vou ler até o final. Só que tem esses detalhes que não é culpa de quem escreve, mas é culpa de uma estrutura de mesa científica mundial já delimitada. É isso que tem que ser varrido e reformado, reorganizado, tá? Com a demonstração da res corpórea. Mas especificamente sob a égide de boa heurística, nossa intenção reside em compreender de que maneira o conceito cartesiano de Evércio atua como uma bússola, olha que fofo, como uma bússola capaz de nos orientar no horizonte do diálogo travado entre Russell e Heidegger,
né? Então, essa é uma da metodologia científica dele, é isso que ele quer levantar. O que está acontecendo, né? Com base, por isso que eu falo que tá rica essa tese, com base em várias coisas, né? O que está acontecendo aqui entre Russell e Heidegger, né? Só que lá em cima já teve um problema interpretativo, que Russell não é Descartes, entende? E que na verdade ele é, né? Mas por que isso? Não é o problema de quem escreve, por causa da historicidade. Ele defende as mesmas coisas, como eu disse, de Werner Jaeger e Descartes. Russell, o tempo todo, cada frase que ele me traz de Russell, o tempo todo Russell está falando em favor dos clássicos modulares e contra Heidegger. Por isso que lá embaixo na tese do Celso, ele mostra, ele mesmo prova pela tese que Heidegger vai ser contra Descartes e Russell, tá? Desculpa se eu não falo Russell direito, a minha língua trava aqui, sabe? Eu não sei falar o nome dele direito, mas tudo bem, né? Desde que entenda. Entenderam? Então, aqui, isso que tem que ser limpo na ciência, gente. Se não for limpo, essa monstruosidade, veja que não é culpa da pessoa. Isso para quem é clássico modular e entende, isso dói na alma, é cruel. A gente vê, nossa, que ponto chegou o mundo, tá? Por isso que não deve se ocultar a res corpórea, porque se ocultar a res corpórea, que tem a matemática universalis e que é a generalis, ai meu Deus, a regra, esqueci o nome de novo, eu acho tão bonitinho em latim esse nome, mas tudo bem, eu vou pegar ele aqui. Que as regras gerais, esquece também, não vai dar certo, né? Tem que realmente mostrar, porque até nessa tese que eu achei maravilhoso, tem, assim, ele me resgatou, o Celso aqui, Marques, ele me trouxe bastante coisa de Descartes, bastante coisa de Russell, que já me adiantou uma vida, tá? Uma vez que eu tenho as regras gerais, eu tenho a res corpórea, conheço ela, tenho a resistência. E ele mostra assim coisas, por exemplo, de Descartes, quando Descartes fala assim, que a gente não precisa nem ter nada de história do passado, basta as regras gerais, certo? Basta o objeto compreendido, e é verdade. Por isso que eu debati em Filosofando sobre uma escrita que falaram de Kant, que eu falei, Kant não falou nada disso, porque também é um perigo interpretativo com base no problema da historicidade, história factual, que eu vou trazer mais detalhado daqui a pouquinho, tá? A gente não precisa ter o triângulo, basta a res corpórea, basta o objeto, que a gente desenvolve todas as coisas de novo. Olha que lindo! Olha que lindo! A gente nem precisa ter passado. Mas é claro que com o passado tudo se avança melhor, muito mais rápido. Só que a gente tem um problema, que eu acho que foi Russell, que eu vi na tese aqui, infelizmente eu não resgatei, que defendeu isso. Não, me perdoa, foi Rousseau. Na Desigualdade ele já defendia isso, que a gente tem que ficar perdendo tempo em combater os problemas do erro, né? Desses corruptores da verdade. A gente precisa primeiro na ciência combater o corrupto por antinomia, para depois trabalhar uma verdadeira ciência e compreender a própria ciência e avançar. Rousseau traz como crítica isso. E quem que debateu Rousseau nessa profundidade? Né? Ninguém. Por quê? Porque existe o problema da não representatividade da res corpórea, que ela vem sendo corrompida desde Adão, alegoricamente, da tetrarquia. Então, para não ficar uma coisa muito alegórica e assustar nessa mesa reduzida da ciência, vamos então no problema lá da tetrarquia. Desde o problema da tetrarquia, da fragmentação do Império Bizantino. Tá? A gente está com esse problema dessa historicidade, história factual positiva e já instituída pelo homem singular criado pela falsa metafísica de Aristóteles. Tá? E aí, então, trazendo esses erros perceptivos de interpretação. Então, o que é Evércio? O que é o fundamento, o que é isso. Então, o que eu percebo também na tese é que com base numa busca tão rica, né, a pessoa, quem escreve, que é o Celso Marques Júnior, dentro com a banca, ali com a USP, quem escreve fica abrindo uma série de questionamentos
infinitos quase questionamentos e perguntas que já deveriam estar respondidas, ó. Que bebê chupando pirulito, entende? Responderia. Se a res corpórea fosse de todas, de todos e mundialmente, se ela tivesse representada, entende? Se ela não tivesse sido corrompida pela hermética e pela própria ciência mundial. Então, é isso que Rousseau vai reclamar. Que ele fala, pô, a gente tem que perder tempo com isso, né? E poderia estar avançando em vários outros setores mundiais, sociopolíticos, econômicos e tudo mais, tá? Com uma outra estrutura. E, obviamente, sem se esquecer do mais fundamental, gente, que é a moral. A moral, tá? Mas que deixa para um outro debate. Beleza, então, né, passando esse ponto, eu vou ler mais uma parte da tese. Desta sentença, atribuída à primeira das meditações metafísicas, saiu matafísicas, mas é normal, né? Então, desta sentença, atribuída à primeira das meditações metafísicas, resta claro o procedimento a ser cumprido para que uma filosofia autêntica possa ter início. Metafísica está falando, né? Num momento único da vida no qual o homem se converte em filósofo. Ele somente se alça a tal posição por ser capaz de submeter a totalidade ao ato de evertere. Era esse nome que eu estava procurando. Peraí, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Deixa eu ir lá pro meu tradutor Google. É que eu sou pobre em latim, né? Mas que eu quero ver esse evertere aqui, porque eu tentei usar na minha obra uns termos em latim, espero que eles estejam corretos. Mas aí fica também aberto para debate, eu não tenho problema com crítica, e já cria polêmica também, aí o pessoal começa a debater e corrigir o que eu errei. Olha que lindo! Aí a gente começa uma verdadeira ciência. Evertere. Evertere é exterminar, não é nem destruir. Mas tudo bem, mas o evertere ele é mais do que isso, tá? Eu não vejo apenas como uma condição de destruição, apesar de tá em osteoblastos e osteoclastos da perceptiva. Vocês vão adorar, adorar. Quer ver, ó? Vamos lá. Eu vou explicar o Evércio na relação de osteoclastos e osteoblastos da coisa aqui, ó, na pronação. Vocês vão adorar, você vai ver. Eu prometo-vos, sem ser política, porque eu não sou, né? Mas o que eu falo eu cumpro. Vamos lá, então. Então, nessa condição aqui, ó, será este conceito, então, ele somente se alça a tal posição por ser capaz de submeter a totalidade do auto evertere, ou seja, tornar-se filósofo na expectativa da construção de um saber atemporal, Bergson, em sua firmeza ao cumprir a Evércio. Olha, aqui, na verdade, na condição do Celso, aqui nessa tese, ele misturou a percepção de Heidegger, Bergson com Husserl. Entende? Porque a perceptiva dele já tá para esse caminho dentro da historicidade, história factual positiva. Por isso que aqui, né, eu não posso me ater muito ao que ele escreve, preciso cair para Husserl para ver alguns detalhes, né, e deferir esse martelo de Kant, tá? Mas não tem problema. Porque como clássico modular, eu duvido que Husserl traria uma percepção atemporal da coisa. Porque na ontologia, a atemporalidade ela é uma sutileza tão absurda que ela passa a nem ter classificatória, tá? Não absurda de absurdo, mas é uma sutileza tão ampla, né? Tão excelsa que, né? Então, será este conceito que Husserl tomará como orientação originária da filosofia cartesiana? Não dá. Não dá para aceitar isso aqui, tá? Não tem lógica, ok? Porque a filosofia cartesiana não é essa. E se Husserl fez realmente isso, mas nas condições de Husserl, que o Celso me deu na tese dele, eu não vejo Husserl dizendo isso, então não sei. Mas se isso foi concluído por quem escreve, não é culpa de quem escreve, mas do problema da historicidade, história factual positiva, tá? Então, será este conceito que Husserl tomará, papapá. Em seu significado mais profundo,
A evércio, que seria destruição, mas hoje nós vamos entender a evércio, é um esvertere, é uma saída, né? Então, como que uma destruição vem a ser uma saída, certo? Um fazer verter fora, que aí entra então naquela condição anatômica desse latim, como é que se diz? Traduzido, né, que vem a ser então a coisa da pronação, de alguma forma, que eu vou estar lendo aqui junto com todo mundo, tá? Uma retirada das coisas de seu sentido habitualmente. Ai, que legal! Realmente. Ai, eu tô louca pra dizer pra vocês, né? Osteoblastos e osteoclastos. Eu vou adiantar, tá? Osteoblastos e osteoclastos. O que são os osteoblastos e osteoclastos? São duas figurinhas, né? São duas células, figurinhas, bichinhos, eu não lembro agora a classificação direita, né? Mas são duas coisinhas que estão no nosso osso para modelar o nosso osso. Se nós não tivéssemos os osteoblastos e os osteoclastos, certo? No nosso osso, ou o nosso osso cresceria demais, ou ele seria comido demais, tá? Porque enquanto os osteoblastos constroem o osso, os osteoblastos comem o osso ao mesmo tempo, modelando o nosso osso. Olha que bonitinho! E aí o nosso osso tem aquela determinada forma, tá? Seria mais ou menos isso. Então veja bem, osteoblastos e osteoclastos são a mesma coisa ao mesmo tempo, porque os dois participam do universo do osso, ósteo e ósteo. Mas blastos tem uma função de construir e clastos tem a função de destruir numa coisa só. Só que ósteo, vamos supor que tudo isso seja ósteo. Fecha a portinha. Tá bom. Vamos supor que tudo isso seja o ósteo. Ósteo, porque tanto osteoblastos quanto osteoclastos na perceptiva são os mesmos, por serem ósteo no módulo. Só que se ele não vem nem para cá, e se ele não vem nem para cá, na evércio, tá? Ele é ósteo. Mas se ele vem para cá, é osteoclastos, começou a comer. Aí ele vem para cá, é osteoblastos, começou a criar o osso, certo? Então, se eu vou para esse lado do osteoclastos, eu destruí o osteoblastos no movimento, tá? E fui para um universo independente do osteoclastos. Se eu destruir para o osteoblastos, se eu virei ao contrário agora, saí do universo do osteoclastos, que é um ente, e fui para o universo do osteoblastos, que é outro ente, eu destruí o universo do osteoclastos, porque eu estou construindo o osso e diminuindo a capacidade do osteoclastos. Mas daqui a pouco eu faço o evércio, esqueço o osteoblastos começa a diminuir e o osteoclastos começa a crescer. E dentro de um único ente que chama osso. Entende? Esse é um pulso de evércio da resistência da coisa da res corpórea, que está lá nas proposições de 1 a 6 de Euclides. Esse é um tipo de evércio, tá? O outro tipo de evércio é o evércio dos fundamentos cartesianos de Descartes, que é aquele reclamado até por Rousseau, que a gente tem que ficar perdendo tempo aqui para resolver o problema da corrupção do homem sobre a verdade, com essa historicidade delimitada como instrumentalidade regra e história factual positiva, para depois que limpar a mesa, começar a pensar sobre a verdadeira evércio de pulso da resistência. Entende? Que é então as regras gerais da matemática. Porque quando a gente tem que é a matemática universal, tá? Que eu vou falar sobre isso também. Porque quando a gente tem esse entendimento amplo do universo duplo uno, que é osteoblastos, osteoclastos da coisa, né? E a coisa modelada,
né, organizada, a gente tem então formas perceptivas agora de ciência de se construir qualquer fenômeno funcional na matéria da nossa vida social, o nosso poder de fauna e flora, tá? Então eu vou voltar a ler aqui. Será este conceito que Russell tomará como orientação da tese do Celso, originária da filosofia cartesiana, né, que a gente já delimitou como errado, porque essa coisa temporal aí, mas tudo bem. Em seu significado mais profundo, a eversio é uma saída, um exvertere, um fazer verter fora, uma retirada das coisas de seu sentido habitualmente concedido. Os osteoclastos, vamos para a eversio verdadeira, daqui a pouco a gente debate aqui. Os osteoclastos não saiu do sentido de vida deles, habitualmente concedido por uma eversio e passou a ser osteoblastos. Não que os osteoclastos virem osteoblastos, mas eles diminuíram como população para os osteoblastos fazerem, entende? O seu papel. Isso é necessário. Esse mesmo pulso a gente tem, isso já foi medido na atmosfera da Gaia, da nossa Terra mundial, de anos e anos, que a gente tem etapas em que, em um determinado, que é o pulsar do coração de Descartes da cartesiana, da res corpórea, que é o santo grau, que está lá em Elementos de Euclides. A gente tem momentos de muito gás carbônico na atmosfera e pouco oxigênio. E daqui a pouco, ao contrário, muito oxigênio e pouco. Então, quer dizer, um tipo de movimento, né, eversio, aparentemente destruindo o gás carbônico e aumentando o oxigênio. Mas se tiver oxigênio demais, a nossa Terra pega fogo, né? Porque é com oxigênio que as coisas pegam fogo, né? Então, e se tiver gás carbônico demais, ninguém sobrevive aqui, vira Marte, né? Que seja, não sei. Entende? Então a gente tem um sistema modular duplo uno, né? De uma eversio, né? O tempo todo, tá? Aparentemente o gás carbônico ou os osteoclastos estão morrendo para se viver, certo? Os osteoblastos ou o oxigênio. Eu preciso morrer porque o espaço, gente, aqui, pelo menos na Terra, é limitado. Se começa a nascer sem parar e ninguém morre, ninguém sobrevive, entende? Então a morte, ela acaba vindo como um fator positivo da vida. Olha que coisa. É uma outra perspectiva da resistência. Essa perspectiva é o que Rousseau reclama na desigualdade, né? Que é a tal escola de Wolff. A gente deveria estar nesses conceitos em ciência, mas a gente tem que ficar perdendo tempo em ficar aqui falando, olha, o tiozinho Heidegger, gente, tá mentindo, né? E estão aceitando, cara, na cadeira essas coisas. A gente tem que ficar perdendo tempo nessa coisa. Então, aqui, ó, um fazer verter fora, uma retirada das coisas de seu sentido habitualmente concedido, uma extração da masuetude que certa ignávia do pensar permitiu indevidamente conservar. Russell tá certo. Russell, na verdade, tá batalhando aquela eversio, aquela destruição dos fundamentos já delimitados como defesas de Descartes, falando da moral. Tipo, resgatando ali numa renascença o que vai vir a ser um iluminismo. Tipo, pelo amor de Deus, né? Vamos resgatar a verdade arqueológica. Então, vamos destruir esses fundamentos. Esses fundamentos, essas destruições de fundamentos já eram defendidas por Hermann Hesse em O Lobo da Estipe, quando ele fala para se fazer de novo no mundo, é preciso destruir esse mundo. É uma defesa clássica modular, né? Mas qual mundo? O mundo da mentira, né, gente? Certo? Esse mundo dessa historicidade, história factual positiva, que tem que varrer aí a casa, tem que limpar a casa, certo? Né? E aqui eu tô demonstrando o porquê, né, dessa importância, né? Então é uma escolha do homem. Werner Jaeger mesmo diz, é a última escolha do homem, porque se o homem não entender definitivamente isso, olha, eu sinto muito, o futuro vai ter futuro não, tá? Porque o que Heidegger propôs como ciência para construir um homem social, a menina gato.
Vocês estão vendo crianças aí acreditando, o Unabomber, é tudo do método de Heidegger. E eles não estão nem aí, ó. Né? E nem para eles mesmos, porque eles se matam entre eles mesmos por poder. Isso já está escrito na história. Desde Adão lá, ó, já vem esse tipo de homem, né, que é um problema. Então são escolhas, tá? Bom, seja o que for, uma extração tá. A Evércio, portanto, não consiste numa volta da tese ao particularismo das diferenças, mas visa os fundamentos a fim de revirá-los desde abaixo, que é uma defesa de Descartes, porque eu li Descartes, na intenção de colapsar o todo que sobre eles se edifica. Descartes fala disso. A fim de revirá-los desde abaixo, mas por quê? E aqui eu acho que vai entrar Descartes. Mas por quê? Se os fundamentos afundam, Descartes, desaba por si mesmo tudo que foi sobre ele edificado, né? E é verdade, né? Derrubando Heidegger, tudo que está em Heidegger vai ser derrubado. Isso é um fato, né? E já está derrubado. Essa que é a verdade, tá? Então, assim, então, aqui nós acabamos de verificar dois tipos perceptivos de destruição, tá? Que é a Evércio, que é essa destruição da resistência da naturalis, tá? Das regras gerais do nosso universo, que quem traz essa perceptiva é a res corpórea com um pulso, né, de regras gerais, que é a resistência, para res cogitans, para você pensar sobre. E como? Comparando defesas de Hegel com o nosso universo real e defesas de Kant também, tá? Esse é um tipo de Evércio, um tipo de Evércio, destruição compreendida. Então a gente compreende que a morte, ela é necessária à vida. E a vida é necessária à morte, por assim dizer, tá bom? A gente compreende por quê? Porque se não há morte, o homem toda a vida se torna um câncer para o próprio espaço, né? Porque não para, exponencialmente não para de crescer. E uma hora aqui ninguém vai caber aqui nesse espaço e vai morrer por si mesmo de alguma forma. Tá? Isso é uma lógica, é uma regra geral da vida, gente. Então, isso agora é estoicismo também, como perceptivo verdadeiro não compreendido, tá? E na sequência, a gente está vendo um outro tipo de Evércio, que é o verdadeiro Evércio cartesiano, daquilo que deve ser destruído por causa de um problema que a gente tem interpretativo, que é a historicidade e a história factual positiva, tá bom? Então, uma vez percebendo isso, qual é a Evércio de Heidegger agora, né? Tá aqui, Jean-François Courtiner, conforme essa riquíssima tese do Celso aqui, traz, né, essa perceptiva, né? Ele martela a forma de Evércio de Heidegger, tá? Courtin, eu não sei falar em francês, mas é Courtin, tá na nota 311 da tese. Bem observou que Descartes e Russell jamais poderiam colocar a autêntica pergunta pelo ser, porque seu modo de acesso ao ente se furtava ao sum enunciado na proposição fundamental. Meu Deus do céu, eu nunca li tanta baboseira, não é do Celso, mas eu nunca li desse Courtiner tanta baboseira na minha vida, tá? Primeiro, que Descartes e Russell, eles são ontológicos, e quem fala que ontologia é o ser homem, tá? É Heidegger, certo? E corrompe a ontologia, ok? Porque o ser dos seres, como o próprio Heidegger diz na obra O Ser e o Tempo, tá velado, e oba, pela historicidade, história factual positiva, e que bom, que a própria res corpórea, que explica aquilo que eu já expliquei nas aulas anteriores, que é o apeiron, o indeterminado imediato de Hegel que está por trás do apeiron, do nosso universo cosmogônico, tá? Do além dele, dessa condição ser em ser junto, que não é água dentro do copo, não, é muito mais do que isso, é pura metafísica da teoria das cordas que sempre foi arqueológica, tá?
E ele continua dizendo, porque seu modo de acesso ao ente se roubava a condição do eu sou enunciado na proposição fundamental. E aí ele se aproveita da condição eu sou como homem, que é o homem vitruviano, para dizer que realmente quem vai falar do homem existencial é Heidegger. Só que Heidegger implode o homem para ser um ser existencial reduzido e de tal forma que ele deixa de ser o homem ser expandido. E na clássica modular, a gente precisa ser os osteoclastos e osteoblastos no tempo e espaço, que eu vou estar apresentando aqui daqui a pouco. Nesse momento eu sou existencial, mas eu também entendo que há algo maior do que eu. Não é nem agostiniano, nem tomismo, tá? Aí, de repente, eu entendendo, né? Diminua eu para que tu cresça, Senhor. Eu entendendo que tá lá, né? Eu tenho que me perceber que eu sou existencial, que eu tô na Terra. Eu não posso ser só Berkeley das sensações lá na energia. Tá? Então esse é o clássico modular cartesiano da coisa. E nessa condição, Kurtner, a gente, como clássico modular, tá claro aqui que ele tá só jogando sardinha para Heidegger, tentando também negativar Husserl e Descartes. Você precisa descartar Husserl e Descartes de qualquer maneira para garantir a historicidade, história factual positiva e uma forma de ser homem no estado mundial. Né? E essa é então a condição monstruosa que todo clássico modular percebe para o nosso futuro. Porque que sociedade vai ser essa? A sociedade se torna métrica, até o apocalipse se torna métrico. Né? Quando a gente vê um Heidegger aí sendo institucionalizado como ontologia dentro da ciência mundialmente e aceito para ser aplicado no doméstico e no público, entre os jurídicos, os sociólogos, que vai estar sendo debatido na minha obra e vai estar sendo debatido em outras aulas, tá? Gente, ó, compartilha, por favor, me ajuda para que a gente continue mesmo esse debate cada vez mais profundo, tá? Quem tiver aí, por favor, colabora. Então, também destacou que a distinção, continuando Kushner, né, nota 311 da tese, também destacou que a distinção entre os modos de acesso explicaria a razão pela qual o mesmo ente, lembra que Heidegger detonou a perceptiva de ente, né, tomado em sua primazia, se manifestaria de modo tão dispare para Heidegger e os filósofos da Eversio. Ai, meu Deus. Quer dizer, explicaria por que a analítica existencial apresenta o ser do sujeito sem recorrer a uma orientação unilateralmente subjetivista e tal. É o ser do sujeito, mas não é subjetivo porque é o san. Quer dizer, Heidegger vai florir de um jeito assim existencial absurdo a todo custo para matar o Apeiron de Anaximandro e o entendimento da escola de Wolff sobre o ser também espiritual da coisa. E se aproveitando de uma hermética já toda corrompida nessa perspectiva, tá como mesa, sinto muito, tá? Não me culpem. Não vai fazer que nem o povo fez com Jesus. Solta o ladrão porque ela tá incomodando a gente, tudo que a gente acredita, a nossa instituição, ou o poder, vamos lavar as mãos. Não, não, não. Brasil é cumprimento, tá? Então, por favor, não me culpem. Vão culpar a instituição. A instituição também não vai culpar o outro, porque pode ver aqui que pela própria tese, a culpa não é de quem escreve. Então, limpa a casa. Vamos seguir Padre Vieira. Vamos limpar a casa, é mais legal. Limpar a casa. Vamos lá, então. Então, passando agora aqui, a gente tem, claro, uma confusão interpretativa, não só sobre o fundamento, mas sobre a Eversio. O que destruir? O que você tem que destruir? Né? Eu acredito que nesses vídeos que a gente está aqui, todo mundo junto, né? A gente está concluindo que o que a gente tem que destruir, a priori, é o problema, né? É o problema, mas a gente vai destruir compreendendo, né? Destruir numa boa batalha, né? Uma batalha bem feita, né? É o problema da historicidade, história factual positiva, né? É isso que faz parte, então, a priori, desses fundamentos, desse tipo de Eversio, que é uma Eversio reclamada por Rousseau. Tipo, pô, a gente tem que perder tempo com isso, mas até que é excitante, vai. Pelo menos a gente vai se sentir útil para alguma coisa, né? Mas a gente tem que perder tempo com isso,
para depois disso começar o verdadeiro entendimento da evércio, da resistência, da res corpórea, para compreendendo esse evércio da resistência e da res corpórea, se criar altíssimas tecnologias, metodologias funcionais e aplicáveis para a sociedade, sem corromper, claro, para não ser um Heidegger da vida aí, né, criando seus Frankensteins, tá bom? Então aqui a gente apresentou, ufa, finalmente o problema da interpretação, tá? E aí no grupo Filosofando, hoje eu falei rapidamente com o Raine Lima, obrigada até, né, por colocar essa postagem, que ele falava assim, ó, ele colocou Immanuel Kant, eu sou obviamente que apaixonada por Kant, né, então ele colocou a isca ali, aí eu fui lá e opa, né, aí o que ele colocou na verdade? Kant foi um filósofo prussiano, 1724-1804, né, certos tipos de conhecimento não dependem da experiência. Existem categorias do conhecimento a priori, como unidade, totalidade, tempo, espaço, causa e efeito, realidade, quantidade, negação, possibilidade, e tal, né? Para Kant, uma mente sem conceitos inatos não teria capacidade de pensar. Mentira. Tá? Os dados sensoriais precisam ser organizados pela estrutura que existe a priori. Mentira. Ele acreditava que nós não experimentamos o mundo material diretamente, portanto, nosso conhecimento nunca será exato. Nós experimentamos o mundo material quase lá. Moral kantiana, haja de acordo com a máxima que você desejaria que se tornasse uma lei universal. Bom, a gente tem um problema enorme aqui já. Não é quem escreve, tá? É o problema da historicidade, história factual positiva, por incrível que pareça. Porque quando você tá naquela perceptiva ou materialista de Luke, na ciência, que cai pro ateísmo, ou naquela perspectiva hermética do excedente de Berkeley, das sensações de uma quântica agora que largatixa levita, né? Então tudo aqui fica confuso na perceptiva, né? Entre o falso e o verum da coisa. E aí eu contestei, falei, olha, sinto muito, mas Immanuel Kant não falou nada disso, certo? Aí o Heine, ele me respondeu assim, as ideias principais estão descritas, verdade. De forma didática no post, verdade. Na minha interpretação e na de professores que pesquisei, não está errado afirmar que Kant acreditava que não conhecemos a coisa em si, verdadíssima, verdadeiro. Interpretamos essas representações no sentido do meio, por meio dessa estrutura a priori descrita no post. Vou assinar, tá. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa que tem que se compreender em Kant, tá? É que nós realmente não conhecemos a coisa em si, que é a coisa mesma, que é o objeto a priori, que é a res corpórea, que é o santo grau, que é arqueológico, que é defendido em elementos de Euclides, que tem a taxonomia sistêmica sobre a taxonomia classificatória da coisa. Então, realmente, a gente não entende a coisa em si. O problema, esse é o primeiro ponto de defesa de Kant. Então, quando nós, clássicos modulares, conhecemos a res corpórea, que é a coisa em si, que é a coisa mesma, que é a roda da vida, que é o santo grau da ciência e da espiritualidade, que tem a resistência, que está defendido em elementos de Euclides e tudo mais, então aí a coisa já fica diferente na interpretação, tá? Uma vez conhecendo o objeto a priori, nós, a priori, vamos voltar aqui nas coisas práticas aqui. Certos tipos de conhecimento realmente não vão depender da experiência, porque o objeto, a priori, ele já traz as suas regras generais lá, né? Eu esqueci o nome de novo, mas é as suas regras gerais dessa matemática universal. Ele traz o triângulo. Entende? Ele traz a relação de mais e menos da coisa. Então, somente o objeto a priori já é o suficiente para despertar alguma faísca no empirismo intuitivo kantiano, tá? Que é o nosso logos, que é substancialidade e que é mais amplo que o nosso próprio corpo na condição de infinito da coisa. E finitude também, tá? Que vão estar nas minhas fórmulas explicado na minha obra. Beleza? E aí existem categorias de conhecimento a priori
como a unidade, totalidade, que a gente vai estar mesmo sem observar o meio. Mas quando nós observarmos o meio, como já foi explicado nos vídeos anteriores, a gente vai então começar a entender a relação de igualdade desse meio com o que esse objeto a priori demonstra, que é a coisa em si, tá? Então Kant, eu li o começo de Kant em algumas partes, em A Crítica da Razão Pura, é isso que ele vai criticar a priori, e a primeira coisa que ele pede para a pessoa fazer é eliminar todas as coisas até a espacialidade do nosso logos, ao qual nós vamos perceber que o nosso logos, ele se torna uma substancialidade, um espaço, entendeu? É o tal abismo, ele está lá receptivo e não receptivo ao mesmo tempo, agora dependendo de como nós vamos trabalhar entre a consciência empírica, tá? E o empirismo da intuição da coisa, que é uma fórmula que eu tenho aqui que tem que ser debatida em mesa. Beleza? Nessa condição agora Evércio da pronação do osteoclastos, osteoblastos, como eu expliquei, tá? É dentro da própria fórmula. Entende? É que eu falo em hieróglifos, né? A matemática universalis é assim. Aí o matemático... E aí que tá o debate. Celso, né? Que fez a tese lá. Esse é, então, o debate da coisa da matemática de Russell. Por exemplo, eu estou vos dando a matemática universalis da coisa. Dando aqui todas as expressões. E o matemático agora, né? Por essa filosofia teorética primeira, ele vai agora melhorar, né? Não é que ele é menor ou maior, mas é a área dele, é o que o cara gosta. Ou eu vou ser matemática, eu não posso ser todas as coisas também, né? Mas eu tô dando uma chavinha da porta e ele vai lá e vrum, agora melhora, numa verdadeira evércio perceptiva agora, né? Aonde agora vários filósofos de mesa precisam debater essa evércio perceptiva e delimitar na semântica todos esses tipos de evércio, na coisa e na corda, entende? Bom, então, para Kant, uma mente sem conceitos inatos não teria a capacidade de pensar. Veja bem, Heine, os conceitos inatos de Kant, esses conceitos inatos, na verdade, ele não é Luke, tá? Primeiro que a gente não é uma folha em branco e também esses conceitos inatos não vêm do nada, né? A gente tem também a experiência, a coisa é mais modular aqui, certo? Uma mente sem conceitos inatos, né? Agora, que conceitos inatos são esses? Então, por isso que a frase está muito vaga, entende? Ela é até perigosa, porque eu não vejo Kant, em nenhum momento Kant fala disso, tá? Não há, os conceitos inatos, eles são conceitos que também nascem do objeto da res corpórea. Eles vêm, nossa, olha aqui, aí você olha para o nosso mundo do sensível, porque os clássicos delimitam o mundo, como eu já debati, o nosso mundo da realidade como sendo o mundo do sensível, não é mundo das sensações de Berkeley. Por quê? Porque a gente não vê os átomos, né? A gente não vê mais a fundo com a matemática, a gente vê a coisa mais superficial, mas a gente sente, a gente toca, né? O objeto, a res corpórea, vai ampliar essa perceptiva, colocar essa terceira visão de tal forma que a gente desenvolve então as tecnologias, nossas diferenças com os animais e com os robôs. Por isso que o homem que domina a fauna e flora, olha que lindo! Essas são as defesas da cartesiana de Descartes, desse homem vitruviano, tá entendendo? Então esse inato, ele ocorre tanto com a relação do próprio mundo do sensível, ao mesmo tempo, é modular metafísico, como com a res corpórea, vista, tuf, né? Olha aqui, tem uma comparação, parece com ali, e tudo mais, tá? Então, por isso que é vago, perigosa e muito supérfluo, sabe? E inaceitável, tá? Para Kant, uma mente sem conceitos inatos não teria a capacidade de pensar. Não tem lógica para mim nenhuma isso daqui. Os dados sensoriais precisam ser organizados pela estrutura que existe a priori. Eu nunca vi Kant defender que dados sensoriais tinham que ser organizados. Eu nunca vi isso. Kant defendendo isso. Ao contrário, ele é expansionista cartesiano, né? Ele defende um martelo, ele defende mais ou menos o que o Werner Jäger vai defender sobre o problema da monstruosidade, que é o seu martelo, né? Que eu chamo de martelo de Kant na mesa, pela razão pura.
explicando essa relação que Hegel vai trazer nesse primeiro módulo de relação com a res corpórea do homem, que é o homem, objeto e natureza, que é até estoico, e ao quadrado eu chamo, tá? Então é o homem vendo o objeto, tanto faz agora a colocação, eu vendo a res corpórea, compreendendo na resistência, comparando a natureza, relacionando, agora fazendo o inverso, né? Relacionando a natureza com o que eu vi. Por isso que das regras gerais eu nem preciso do passado. Mas seria bobeira, né? A gente ia começar do zero de novo, para quê? Se vários paradigmas são fidedignos à res corpórea, né? Criando verdadeiras tecnologias. E aí o que acontece? Então, agora esse ao quadrado, ele vai ter um gancho dessa trina relação, tanto faz se é o objeto, eu e o universo, tanto faz, tá? Nessa trina relação. Mas o melhor é eu, objeto e a natureza, objeto, eu, né? Eu coloquei o objeto no meio, como centro da tripartite. E agora ao quadrado, esse ao quadrado, ele vai estar em gancho com o meu logos e em gancho com o empirismo de Kant, da intuição, que Kant mesmo, no seu axioma, delimita como não sendo o axioma da consciência, o empirismo da consciência. Veja, eu, objeto e natureza, ao quadrado, estou criando um empirismo. E ao mesmo tempo, por eversio, né, dessa exponenciação, porque é isso que eu preciso organizar, Matemas, nessa coisa. A exponenciação ao quadrado dessa relação na consciência empírica, estoica, estoicismo, eu, objeto e natureza, objeto e eu tô criando, tô entendendo, tô comparando, tá expandindo. Só que ao mesmo tempo que tá expandindo, ao mesmo tempo, querendo ou não, eu tô separando o joio do trigo. Algumas coisas não estão batendo, algumas coisas não estão sendo lógicas, algumas coisas não estão realmente se organizando nessas comparações, certo? Esses seriam os verdadeiros fundamentos, né? Que são fundamentos da ciência, mas a gente começa a ter um problema interpretativo da própria mesa em função dessa outra eversio aí, que é o problema da historicidade, história factual positiva, tá? Certo? Então tá acontecendo aquela pronação ali, aquele eversio de osteoclastos e osteoblastos, entende? Entre eu estou expandindo consciência pela comparação tripartite de homem, objeto e natureza, e ao mesmo tempo diminuindo ela por alguns fatores não estarem coordenando-se, por assim dizer. Esse gancho agora, que é uma margem de pulso no logos, ele vai estar também de forma hegeliana e kantiana, agora no axioma empírico, que é separado desse axioma da consciência que a gente acabou desse empirismo da consciência que eu acabei de mostrar, tripartite e ao quadrado, elevado ao quadrado, mas que tem esse rateio osteoclastos e osteoblastos que eu não sei delimitar como matema, não sei fazer na fórmula, queria tanto matema para isso, né? Então, agora a gente vai ter a inspiração, aquilo que é quase gnosis, é o tal anímico, que é o gancho com o apeiron de um universo maior que a gente, e ao mesmo tempo, no axioma da intuição, a intuição inteligível, que é essa margem que eu mostrei a priori dessa eversio agora, tá? Entenderam? Então, né, então Kant, ele tá nesse universo da coisa, tá? Então, a primeira coisa que tem que ver, que não está incorreto, que o Heine colocou, é que Kant acreditava que não conhecemos a coisa em si. Pronto, isso está resolvido, é verdade. Agora, né, com base nisso, se fosse realmente entendido isso, muitas frases aqui não se colocariam no post, né? Os dados sensoriais precisam ser organizados pela estrutura que existe a priori. Eu acho que não, acho que é os dados interpretativos, né? Ele acreditava que nós não... E Kant, não vejo Kant falando disso. Ele acreditava que nós não experimentamos o mundo material diretamente.
Não, primeiro que ele não acreditava. Não é que ele não acreditava, isso não existe em Kant, tá? O fato é que, como clássico modular, todos nós entendemos que nós não experimentamos realmente, isso é claro, né? Demócrito desenvolveu a teoria, né? Aí olha só que louco. Ah, mas então será que essa res corpórea arqueológica é funcional? Agora o discípulo de Heidegger, porque ele é o discípulo da negação de tudo, desse Evércio de Heidegger agora. Agora ele destrói tudo. Então a res corpórea não serve. Não, mas serve, filha, porque é ela que prova como se criava laser e cortava a pedra lá na antiguidade, né? É através dela que desenvolvem até discos voadores, né? Propulsores. A nossa sociedade, o homem, ele não é um João de Barro, ele se utiliza da tecnologia, a nossa diferença da fauna e flora da coisa, tá? Agora, aí você agora tem que escolher quem que você quer ser, né? Ah, não, mas isso aí é um troço. Não sei se isso daí... Não, é funcional. Sabe por que é funcional? Porque ele prova paradigmas. Quando comparado historicamente com a natureza, comparado com a vida, entende? E aí a gente constrói verdadeiros paradigmas com a matema, né? Outras ciências naturais, de forma a criar uma sociedade funcional e modular, né? Não velada, tá? Para não criar esses Frankensteins de perceptiva de Heidegger agora. Olha o problemão da coisa, isso é monstruoso, né? Tá bom? Bom, então acredito que esteja respondido, né, sobre essa colocação aqui no grupo Filosofando, né? Então o que é então a Eversio? A Eversio no latim é a destruição. A eversão né, aprenda a pronunciar. Eu fui lá pesquisar aqui. Substantivo feminino, grande estrago, ruína, desmoronamento, assolação, né? Na condição cartesiana de Descartes e Russell das defesas, é um desmoronamento daquilo que foi construído, edificado como fundamento de forma corrupta, por perceptiva, tá? Agora, na anatomia geral, é o reviramento de uma parte do corpo para fora ou para longe do plano mediano. É tipo uma pronação, seria, né? Ele revira. Esse reviramento está na resistência do próprio signo arqueológico. Eu vou mostrar rapidamente que é a res corpórea, tá? Três, 5, 2, 6, 4, 5, 2, 3. Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho 3, 5, 2. Eu vou colocar aqui clastos, blastos, eu vou colocar CO2, O2 e aqui ósteo. Ó, aqui no fundamento eu vou colocar ósteo, tá? Aqui é o osteoclastos, blastos. Então, se eu diminuo o clastos na condição de exponenciação e como vida, eu tenho os blastos. Olha lá para quem busca entender o câncer. Vai, eu tô falando de osso, mas a perceptiva da resistência seria essa em laboratório. Então, nesse caso, no problema do câncer, das células cancerígenas, alguma coisa diminuiu lá, de tal forma a se destruir por completo. Porque se eu diminuo o clastos de tal forma, somente vai viver o blastos. E o blastos vivendo faz com que o osso não pare de crescer. Não pare de crescer o câncer, tá? Então, dentro da célula... Então, olha que perceptiva importante de resistência estoica, fundamental, natural, da naturalis, né? Que a gente tem. Então, quando a gente tem essa perceptiva, o que a gente tem que buscar em laboratório na célula cancerígena? Isso que está... que foi perdido na célula, de forma a exponenciar a sua produção, sem parar. Algum elemento ali do seu equilíbrio modular entre morte e vida da coisa, entre comer o osso e criar o osso, entende? Da coisa, que é a primeira proposição de elementos resolvida de Euclides, do gancho. Meu filho desenhando coisa aqui. Primeira proposição de... Que é aquilo que a gente explicou doente, né? Aqui é o clastos, aqui é o blastos, né? Então aqui é o sistema modular da coisa. Uma hora
um diminui, o outro aumenta, mas eles estão sempre no gancho. Quando eles perdem esse gancho, né, um se elimina do corpo todo, porque aqui é um corpo todo, ó. Um se elimina do corpo todo de tal forma a esse corpo ficar então agora disfuncional, somente com um campo do módulo, tá? É uma perceptiva resistência, né? E sutil, extremamente importante e que cria nas ciências naturais agora um outro caminho até de laboratório. Você deixa de ser protocolado e passa a ser criacionista, né? A ter realmente verdadeiros flashes inteligíveis do empirismo, da intuição, funcionais, né? E disso, né, na moral, que são outras regras e que vai entrar assim hermética, que não deixa de fazer parte desse espiritual de Apeiron, né? Flashes até muito mais amplos quando a gente está no caminho reto da coisa, tá? Seria mais ou menos isso. Então, para mim, tá? Lendo a Evércio nessa perspectiva, que eu ainda acho que ela tem que ser, até por matemática, mais debatida, exposta, até apresentada para mim, tá? Para melhorar essa expressão, ela é a dobra espacial. Ela é o valor C das proposições de 1 a 6 de Euclides. Então, vão lá e adquiram também o curso 1 de Euclides para entender tudo isso daí. Porque lá, a Evércio, por taxonomia sistêmica, dessa Evércio que eu estou explicando agora no ente, entre amor e ódio, que a gente já delimitou e tal, tá ali expresso, tá? E que ultrapassou a perspectiva agora desse Evércio dos fundamentos, mas que não deixam de ser, tem que ser ainda por causa do problema de Heidegger, tá? O nosso colega Celso Marques, ele traz o Eversionis Laus, né, que é a destruição de elogios, que está correto em relação a Descartes e a Russell, indicando como problema da historicidade e história factual, e Curtini, esse francês, dando mangas largas a Heidegger, né, como apresentado, e a Esbertelli como saída, tá? Na minha obra, eu escrevo agora, essa que eu vou lançar sobre Heidegger, e por isso Heidegger, pela historicidade e história factual positiva, irá conduzir por perceptiva a conduta de uma combinação confusa da clareza e clareza da distinção sobre o Evércio. Há 2 tipos de Evércio, na verdade, 3 tipos de Evércio. Na concepção e da coisa, o Evércio falsum, o Evércio verum e o Evércio modular, tá? E aí eu vou debatendo tudo isso daí, tá? Que é mais ou menos o que eu coloquei aqui, tá? Tomei a ousadia, então, de escrever: o ser é existencial, sendo também espiritual, quando pelo módulo e não pelo método de Heidegger, compreende a resistência do Evércio e seu módulo tanto por homônimo quanto por conjuntura de homonímia. Exemplo, Evércio e o Evércio, e ou Evércio, né? E Evércio, Evércio na coisa, sendo na conjuntura de homonímia, Evércio, um Evércio da clareza e clareza da distinção entre o juízo falsum e verum, e outro Evércio da possibilidade e do perigo conduzindo o ente ser a um fim em si mesmo, que é o de Heidegger, ou expansionista excedente, né? Concluindo finalmente o modular do Evércio ou Evércio de ser, tá? Então aqui eu estou defendendo o Evércio de ser primeiro, que é o Evércio dos fundamentos cartesianos, que até Rousseau traz como importância, né, e, sabe, passa a ser, entre aspas, né, acaba sendo até uma perda de tempo no avanço da verdadeira compreensão do Evércio da coisa, que é a res corpórea, para um desenvolvimento de tecnologia, para uma sociedade mais bem nutrida, né? Então, quer dizer, então agora a gente vai ter que sobrepor essas 2 funções aqui na caneta e nessa luta, né? Seria isso na limpeza da casa, tá? Ok. Bom, já estamos terminando? Então, o sublime, aí o que acontece? Então, essa mesma percepção a gente vai ter no Sublime e Belo de Kant, tá?
O sublime e belo de Kant é o mesmo módulo defendido em Apocalipse, Oliveira, Oliveira, Candeeiro, Candeeiro, sublime, sublime, belo, belo. Existe uma má interpretação também sobre o sublime e belo de Kant, porque nós temos o sublime do terror e o belo falseado para um sublime da dignidade e o belo, né, da existência, assim que seja, tá? Então, por isso que Kant, na verdade, ele traz como concepção sublime e belo, que vai ser, então, também uma comparação daquilo que é mal interpretado sobre os fragmentos de Parmênides, quando ele explica sobre a noite e o dia do módulo. Sublime e belo de Kant está aqui na pronação do Evércio. Osteoclastos, osteoblastos, ou nenhum nem outro. Apenas ósteo. Osteoclastos, osteoblastos. Ósteo, eles são, porque eles fazem parte desse corpo todo. E aqui eu tenho um duplo, clastos e blastos, como eu expliquei, que é a proposição de elementos. Então, o sublime e o belo de Kant, ele tem essa condição de interpretação, tá? Que a historicidade e a história factual positiva não ajudam quando vai. Então, por sinal, quando eu peguei esse texto para ler, que é um blog que eu achei dentro do Google, no final das contas, o fulano lá acaba interpretando que ele tá falando de sexo e de mulher, sabe? É uma vergonha. Dói até a alma, tá? É triste. Ai, sem condições. Bom, então tudo bem. Então Rousseau, em A Desigualdade, ele vai trazer várias defesas maravilhosas sobre isso, tá? Sobre esses fundamentos também. Eu vou ter que ler, deixa eu ver, só são duas frases aqui, eu vou ter que ler, que é importante para vocês. Então aqui, ó, essas pesquisas é Rousseau falando. Essas pesquisas tão difíceis de fazer e nas quais pouco se tem pensado até aqui, são, contudo, os únicos meios que nos restam para afastar uma multidão de dificuldades que nos encobrem o conhecimento dos fundamentos reais da sociedade humana. É essa ignorância da natureza do homem que lança tanta incerteza e obscuridade sobre a verdadeira definição do direito natural, né? O direito natural é o verdadeiro direito de filosofia de Hegel, que é esse que eu vos apresento aqui, com a res corpórea verdadeiramente representada, mostrada, sem ocultar para ser para vocês, e vocês lamberem os pés. Olha que coisa, né? Por isso que limpar a casa, tem que limpar a casa correndo. Essa monstruosidade aí. Porque a ideia do direito, diz Burlamaque, e mais ainda do direito natural, são manifestadamente ideias relativas à natureza do homem, puramente estoicas. Isso que eu acabei de representar aqui para vocês. Pois, desta mesma natureza do homem, continua ele, da sua constituição e do seu estado, que é preciso deduzir os princípios dessa ciência. Né, senhor Gautier? Para mim, Rousseau foi morto, tá? E Voltaire. Nessa luta, lá na Revolução, próxima Revolução Francesa lá e tal. Porque lá eles estavam fazendo as mesmas coisas de hoje, trazendo esses Heidegger, só que eles estavam trazendo Darwin, tudo para lançar um tipo de alguma ciência aí no mercado, que é uma tal teoria das cordas, mas que ela sempre foi existente na arqueologia, né? Mas do jeito deles, né? Um tipo de ser ontológico do jeito deles, que não é a verdadeira ontologia. Então foi isso que Rousseau ficou indignado, tá? E na época, então eles estão fazendo a mesma coisa que aconteceu lá, estão fazendo agora, tá? E não pode se permitir, gente. Werner Jaeger não escreveu isso aqui à toa, tá? Explicando na página 20 o problema da coisa, né? É o último sinal, é a última escolha, porque daqui... Não, a terça parte vai para o saco para mais. É a terça parte mais um terço da quarta, tá? Se não for a quarta toda, porque está escrito alegoricamente em Apocalipse que o cavalo amarelo, que é o cavalo que representa a morte, o anticristo, ele tem o poder dessa espada, da compreensão desse Evércio, para levar até a quarta parte, se a quarta parte não cair na real, tá? Seria isso. Então vamos lá. Aí, vejam como Rousseau é profundamente clássico modular e cartesiano. Pois, bem certo que a piedade é um sentimento natural, que moderando em cada indivíduo a atividade do amor de si mesmo,
concorre para a conservação mútua de toda a espécie. São homens normais, né? Você não precisa cultuar amor, filho, basta você, né, não fazer pro... Agora olha o que ele vai falar, que maravilhoso. É ela que nos leva, sem reflexão, em socorro daqueles que vemos sofrer. É ela que no estado de natureza faz as vezes de lei, de costume e de virtude, com a vantagem de que ninguém é tentado a desobedecer à sua doce voz. É uma questão de moral, é isso que ele está querendo dizer. É ela que impede todo selvagem robusto de arrebatar a uma criança fraca ou a um velho enfermo sua subsistência adquirida com sacrifício. Se ele mesmo espera poder encontrar as suas alhures, né? Se ele mesmo espera, né, encontrar as suas... É ela que, em vez desta máxima sublime de justiça raciocinada, olha como ele era... Essa é a verdadeira carta da Revolução, tá? Não é aquela jacobina, tá? De desestruturação, de patrão lenista, patrão contra empregado e o escambau, não tem nada a ver, tá? Faze a outrem o que queres que te façam. Então, ele inverteu a perspectiva bíblica. Não é, não faça o outro que não quer que se faça para você. Mas ele disse que não. É ela que, em vez desta máxima sublime de justiça raciocinada, faze a outrem o que queres que te façam, inspira a todos os homens esta outra máxima de bondade natural, bem menos perfeita, porém mais útil, talvez, do que a precedente. Faze o teu bem com o menor mal possível a outrem. É modular, né? Porque, assim, mas na verdade, assim, você não vai fazer pro outro o que você não quer pra você. Você não quer o melhor pra você? Faça o melhor então pro outro, filho. Isso é tautológico. Agora, assim, na verdade, qual é a máxima? Faze o teu bem com o menor mal possível. Na verdade, isso não é modular clássico. Isso é corromper. Isso já é imoral. Vai, com o menor mal quer dizer que eu posso burlar. Porque é assim a nossa sociedade. Tipo assim, vai, carpendinho, uma coisinha. Trair pouquinho. Ela nem vai perceber que eu traí pouquinho. Vai, a minha excitação tá maior, né? Vai, então eu tô com ela, mas ela nem vai perceber que eu traí pouquinho, entende? Isso é moral. É imoral, é imoral. Né? Não, a gente tem que viver. Então, filho, então não case. Tá lá na Bíblia, não precisa casar. Tá? Usar o outro para isso. São exemplos simples. O que eu tô querendo trazer são exemplos simples de um problema social já caótico, profundo e enraizado, que também tem que consertar. Olha que coisa. E para se consertar tem que ter as leis. Por isso as leis com regência de ferro agora. Tem que ter as leis, não tem jeito. Entendeu? Fez, paga, filho. Não tem jeito, vai ter que aprender. Entende? Chegou a esse ponto pela corruptibilidade do homem, tá? Em uma palavra, é nesse sentimento natural, mais do que um argumento sutis, que é preciso buscar a causa da repugnância que todo homem experimentaria em fazer mal, mesmo independentemente das máximas da educação. Então Rousseau é um cara, gente, fora de série também. Embora possa competir a Sócrates e aos espíritos da sua têmpera adquirir a virtude pela razão, há muito tempo que o gênero humano não mais existiria se a sua conservação tivesse dependido exclusivamente dos raciocínios dos que a compõem, que são esses jacobinos, esses girondinos de mesa, esses Heideggers. É isso que Rousseau está batalhando ali na mesa, tá? Ele deixou de ser músico para entrar com tudo na Revolução Francesa, antes lá da Revolução Francesa, nessa luta. Tá bom? E foi ele e Voltaire morto. E estavam levantando já perspectivas conceituais de que o homem veio do macaco. Tudo para destruir aquela academia de Mersenne anterior, né, que estava renascendo ali em Descartes. Tá? E com Galileu Galilei e tudo mais. Tá bom? Né? Então até isso tem que ser revisto. A gente tem que perder tempo para reorganizar na história, revisto mesmo, de forma séria, ministro, muito firme, tá? Muito digna para se garantir, tá? Para um futuro, porque a coisa tá feia mesmo. Como seria, então, a perceptiva correta e interpretativa da res corpore sua resistência por rescogitans na regulae e regulae generalis, adorei esse nomezinho, garantindo finalmente a clara et distincta perceptio
Obrigada no Celso, né, da tese, que eu peguei todos esses nominhos lá da tese dele, entre o verum e falsum da coisa. Por isso que eu falo que a tese dele tá bem rica, tá? Tirando o problema não de quem escreve, mas da historicidade e história factual, tá? Então aí a gente tem os pulsos cartesianos matema, e que eu vou trazer na próxima aula, tá? Então eu vou marcar aqui e esses pulsos eu vou estar representando, então um por um, como seria o pulso clássico modular, tá? E como seria o pulso, como é o pulso ontológico de ser de Heidegger, que é implodido e destruidor do próprio ser, agora com a resistência à res corpórea, que é a própria cartesiana da coisa. Heidegger é cartesiano, tá? E aí a gente então vai formular melhor essa também destruição de Evércio, agora na resistência ao quadrado, que eu já meio falei aqui, e ampliar mais essa perspectiva sobre a Evércio. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo sábado, Filosofando com Rainha do Sul. Pode ser que algumas coisas não estejam satisfatórias na condição aí da Evércio. Talvez eu precise me aprofundar mais no latim, tá? Mas que fique aí como polêmica, que fique em aberto, né? Para trazer como debate. Como eu disse, né? E eu tenho a regulares generalis, né, que é a própria res corpórea compreendida, então as coisas não ficam tão difíceis assim para desenvolver, tá? Mas claro que eu sei que coisas precisam ser melhoradas, tá? Então, muito obrigado, até a próxima. Não esqueçam de compartilhar, ajudem o canal, por favor. Entrem nas minhas obras, comprem as minhas obras, ou nos livros que eu indiquei, isso já colabora também, se caso haja interesse. Ok? E vão lá, aproveitem para adquirir o curso de Euclides, que vai ajudar também nessa perceptio da coisa. Brigadinha e até o próximo sábado em Filosofando com Rainha Sul. Tchau!